Bem-vindos a mais um episódio do Tech in Touch, a temporada de podcasts do White Show focado nos desafios de marketing tech B2B. E hoje nós vamos falar sobre Field Marketing como um laboratório de inovação em tech. E vamos falar com a Estela. Tudo bem, Estela? Olá, Felipe, tudo bem? Se apresenta para o nosso público, por favor. Claro, eu sou Estela Novazzi, responsável pela área de marketing da Kaspersky Brasil, estou há 4 anos na empresa. Perfeito. E antes da gente começar a falar sobre as ferramentas que a gente tem no setor, né, na área B2B de marketing, vamos falar do planejamento. Porque tudo vem antes a partir do planejamento, para a gente definir quais são as melhores ações. Como se dá esse processo na Kaspersky, ou na sua experiência, quais são os elementos que você levanta antecipadamente para tomar a decisão de ações de marketing que você vai fazer posteriormente? Bom, tudo é uma preparação, né? A gente tem que fazer um planejamento de marketing que envolve muitas ativações, atividades, e evento é uma delas, o que a gente pode chamar de field marketing, que o field marketing é uma estratégia para a gente levar o time de vendas, o time de marketing para o campo e sentir muito mais de perto qual é a percepção. Entender do ponto de vista do público que está lá, que pode ser um cliente, pode ser prospect, podem ser parceiros ou todos eles ao mesmo tempo. Eles trazem para a gente um feedback de como eles enxergam. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. É por aí que nós vamos. E tem muito, e como você colocou, né, são muitos objetivos e potenciais públicos, né, que a gente vai impactar e diversas áreas que a gente recebe o input para fazer esse plano de marketing. Normalmente a gente, enfim, nos episódios anteriores a gente falou muito sobre vendas como influenciador desse processo. Como você vê, além de vendas, quais outros públicos que influenciam dentro desse processo quando você toma as decisões desse planejamento antecipado? Você diz, quando a gente fala de público dentro da empresa... Isso. Então, são várias áreas que estão envolvidas nisso. O time de marketing e vendas, claro, mas tem o time de canal. Depende da estrutura, mas tem o time do financeiro, o time administrativo. Todo mundo tem que estar a par de como a gente está atuando e como é que a gente depois transforma todas as informações que a gente pega no evento, a gente pode falar disso até depois, leva isso para dentro da empresa e como a empresa enxerga e começa a usar isso nas atividades diárias para garantir que a gente possa fazer da melhor forma. E aí você levantou todas essas informações e a gente tomou a decisão em algum momento de fazer eventos. E eventos a gente não está falando apenas de feira, né? Está falando de eventos, tem várias naturezas. Qual é o momento, tem algum fator que para você puxa inicialmente um evento, puxa a decisão de fazer um evento? Tem muitos fatores. Tem vários tipos de evento, como você mencionou. A gente pode ter um roadshow, um treinamento, um webinar, um patrocínio de um evento da indústria, um evento próprio nosso que a gente faz para alguns clientes, onde a gente tem só clientes ou só prospects, um evento para parceiros. São muitas possibilidades. Então, na hora de definir qual evento eu vou participar, ou fazer, preparar, depende do que a gente quer fazer, com quem nós queremos falar, se o público faz sentido, ou se a gente quer fazer alguns testes. Por exemplo, eu quero pegar uma campanha, eu preciso entender, será que essa abordagem que eu estou fazendo é a melhor? Será que o conteúdo que a gente está apresentando está de uma forma que fica claro para o público que a gente quer falar? Então, a gente pode usar os eventos como uma forma de fazer testes. Sim, e o evento, né, além dessas possibilidades, eu ainda trago, assim, quero trazer aqui exemplos como almoço, jantar, experiência, evento que tem conteúdo, evento que não tem conteúdo. Todos eles são dinâmicas que são importantes dentro desse processo de geração de demanda, branding, awareness, enfim, dependendo do objetivo que a gente estabeleceu lá no começo. Então, isso é muito importante a gente delimitar que o evento é uma das ferramentas. E um ponto importante da gente focar em eventos ou conversar sobre eventos é que o evento ele tem uma particularidade ele consegue reunir várias ativações que a gente consegue fazer de maneira isolada. Então, marketing digital isolado, mas eu posso fazer o marketing digital para trazer para o evento, ou ele como um elemento. Ele é quase um ponto-chave dentro dessas ativações de field marketing. E aí, pensando como eles têm sido eficazes, assim, como o evento, aí pensando nessa questão de testar essas mensagens, como os eventos têm se mostrado eficazes nessa abordagem de comunicação e posicionamento da marca? Tem várias formas. E as duas coisas podem acontecer, como você mencionou.
Eu posso usar uma campanha digital e usar isso num evento, ou usar as informações do evento numa campanha digital. Muitas coisas acontecem, por exemplo, no nosso relacionamento ali com o cliente num evento, por exemplo, eu consigo ter uma percepção muito clara de quais são as dores do cliente, quais são as necessidades, se a mensagem que eu estou passando para ele está clara ou se não está. A gente consegue ver isso muito mais de perto. Tem que ter alguns cuidados, claro, para poder enxergar o que a gente quer. Então, essa preparação para participar de um evento já começa a vir daí. E baseado no conteúdo, por exemplo, eu quero apresentar um conteúdo num evento para clientes. E eu percebo que os clientes estão interessados nesse conteúdo. Eu posso aproveitar esse conteúdo para fazer uma campanha digital? Por que não? Já é uma referência. Porque dentro do evento é um investimento muito menor na hora que eu estou fazendo uma verificação, estou validando se aquele conteúdo faz sentido ou não. E aí eu posso aumentar um investimento, fazer um conteúdo, uma campanha muito maior com esse tal conteúdo, aproveitando que aquilo faz sentido, que eles enxergam aquilo que nós gostaríamos de mostrar. E como é que você avalia? Como que você identifica funcionou no evento? Boa pergunta. Tem algumas formas. Por exemplo, perceber se as pessoas começam a fazer perguntas interessadas, né, numa solução que a gente tem ou alguma atividade que nós estamos fazendo. As pessoas se aproximam sem nenhum incentivo, elas vêm perto já. Me dá mais informações, quero saber. Tem um público que acaba tirando fotos, compartilhando com colegas, postando nas redes sociais sem nenhum incentivo nosso do que a gente está mostrando. Então, se eu começo a perceber de que as pessoas ficam incentivadas a vir para um stand, por exemplo, dentro de um evento grande, é porque ela está interessada no meu conteúdo, está interessada na mensagem que eu estou passando. Isso já é uma forma de eu enxergar claramente o que está acontecendo. Então, quando a gente tem que preparar um evento, eu tenho que pensar, bom, o que eu quero mostrar nesse evento? Qual o público que está lá? Eu tenho que ter clareza disso, como mostrar, escolher a forma, digamos assim, personalizada de mostrar para o público que vai estar me vendo. E com isso eu consigo ter uma referência. Todos se interessaram ou não, ninguém se interessou, eu estou passando a mensagem errada, como é que a gente pode melhorar isso? Então, esse é o desafio. Toda vez a gente buscar alternativas para melhorar a forma de mostrar uma mensagem. Não, e você trouxe um elemento que é muito importante, que é tudo isso é pensado antes. Não é uma hora, não é que a gente chega lá no evento, a gente começa a fazer ter essa percepção e não, eu vou começar a tomar nota agora sobre isso. Tudo é um pré-evento. E como é que fazer isso de forma estruturada e preparar? Porque não é num evento, a gente tem vários fatores. Não é só o time de marketing que está lá que a gente consegue fazer esse controle. Tem o time de vendas. Então, como criar essa estrutura já no pré-evento para levantar esses indicadores de percepção que indicam, de fato, interesse na comunicação, na mensagem que a gente envia? É um planejamento grande e bastante trabalhoso, porque você precisa de muita dedicação. Primeiro, quando a gente fala do pré-evento ou planejamento, eu preciso entender o que eu quero mostrar, até mencionei sobre isso, como eu vou mostrar, que público que eu tenho lá, então eu posso personalizar algo e não fazer uma campanha aleatória, onde eu estou falando com tanta gente que eu não sei nem se as pessoas estão enxergando o que eu quero. No evento, eu estou ali diretamente com um cliente, com um parceiro, com o público que eu planejei, customizei a mensagem. Então, eu tenho que planejar o que fazer, como que eu vou medir o resultado disso ali na hora. Então, de uma campanha, de um movimento, uma ativação que eu estou fazendo no evento, as pessoas estão percebendo isso? Elas estão gostando, não estão gostando? Então, tem uma série de ferramentas que a gente costuma usar para fazer anotações digitais, fotografar, registrar. E todo o time da empresa que está participando do evento, normalmente o time de vendas e marketing são os principais, a gente tem que alinhar o uso das ferramentas. Tanto que tem stands, workshops, que os times, tanto de marketing como vendas, trazem conteúdos, insights riquíssimos para nós. De falar, olha, eu reparei que isso costuma acontecer. Eu reparei que os clientes gostam disso. Por que a gente não repete isso novamente? Então, são várias oportunidades. Eu posso até dar um exemplo. A gente estava fazendo uma vez um quiz sobre cibersegurança durante o evento, e o quiz era uma coisa simples, era só para atrair as pessoas a virem para o nosso stand, conhecer as nossas soluções. E a gente foi encantado, porque a quantidade de pessoas interessadas, preenchendo, e nós começamos a coletar dados super importantes, riquíssimos para o que a gente precisa. O que a gente fez? Transformou esse quiz numa campanha com ativação, landing page, ou seja,
uma campanha muito mais estruturada do que estava acontecendo no evento naquele momento. Então, serviu para a gente como uma ferramenta super útil, né? Sim, e eu acho que tem um aspecto que é muito importante em todo esse processo, que é a gente também saber filtrar aquelas indicações que não são simplesmente úteis dentro dessa análise, né? Porque tem muito buzz, né? Muito barulho em volta. E aí, saber filtrar bem essas informações e registrar essas informações de uma maneira adequada para criar ok, eu vou fazer uma próxima campanha, é essencial. E como faz essa filtragem do que é bom, do que não é bom? E aí eu acho que a gente vai entrar um pouco no processo, é o pós-evento, é a gente analisar os dados que a gente capturou do que a gente planejou capturar no pré, certo? Sim. Se no planejamento a gente conseguiu fazer uma estrutura de captação de dados, seja um coletor de leads, QR codes, pesquisas logo após o evento para garantir tudo que a gente quer, em seguida do evento, imediatamente a gente tem que preparar todas essas informações e preparar dashboards, resumos executivos e fazer reuniões, mesmo que curtas, com todos os times para dizer tudo que a gente viu e transformar isso nas oportunidades. Porque, às vezes, os insights se repetem. Então, vários times, várias pessoas falam, olha, eu reparei isso, eu vi isso. As coisas começam a se repetir, a gente fala, isso faz sentido. Isso é interessante para nós. Então, esse processo pós-evento também é muito importante. E qual é o momento de chave, esse momento chave de fazer essa virada para escalar isso? E quais canais, assim, como tomar decisão para que isso seja escalado para outros canais, ou que mudanças a gente faz quando a gente muda isso para outros canais de marketing, né? Como ações institucionais, ações digitais, até comerciais. Como é que a gente identifica, ok, isso eu posso escalar? E o segundo ponto, quais são as mudanças que a gente faz pensando nesses diferentes objetivos ou canais? Bom, a primeira coisa é saber o objetivo que eu tinha, isso é o pré-evento, na hora de entrar no evento. Então, baseado nesse objetivo, eu consigo definir se aquilo que a gente fez, e você perguntar para mim, tudo funciona? Não. Perfeito. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas é a única forma da gente poder enxergar isso de uma forma mais clara. Então, eu sabendo os objetivos que a gente tem, que podem ser vários para aquele evento, porque isso pode variar de acordo com o evento, com o público, etc. Tendo isso em mente, eu consigo trazer tudo que a gente registrou, os formulários que a gente prepara, digitais, para que toda a equipe participe disso, preencha isso, tudo que veio de informação a gente consiga centralizar, resumir e falar, esses objetivos eu consigo agora seguir em frente, sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. E aí o próximo passo é a gente fazer, por exemplo, posso usar até um exemplo que a gente fez, um treinamento. A gente sempre comumente fazia treinamentos para times técnicos, por exemplo, de empresas, de grandes empresas, onde a gente passava slides, aquela coisa mais tradicional, slides, mostrava vídeos explicativos, tudo isso. Até que num evento a gente resolveu fazer uma atitude diferente, fazer uma demonstração muito mais proativa, onde todo mundo participava ao mesmo tempo. Então, a interação com o público foi muito diferente do que era. Então, a gente teve que mudar todos os nossos tipos de planejamento e, portanto, de treinamento para ter muito mais eficácia e conseguir que as pessoas se interessassem, se engajassem com as nossas soluções. Então, esse é um exemplo muito claro do que a gente conseguiu mudar baseado no que a gente viu no evento. E como é que a gente adapta, então, agora pensando em objetivos diferentes? Então, de transformar uma ação uma ativação que deu certo num evento, uma mensagem que deu certo num evento que aí a gente coloca isso para o digital ou para uma ação institucional ou até para uma nova campanha. Quando eu vejo que os nossos conteúdos, mensagens, estão sendo bem recebidos pelo público daquele evento no momento, eu posso transformar isso numa divulgação para as mídias sociais, por exemplo. Então, eu aproveito essa abordagem e uso isso numa campanha digital. Aproveito o conteúdo, a forma que a gente está abordando. E tem até um outro exemplo de algo que mudou bastante uma estratégia nossa. A gente conversando com um cliente, claramente, um exemplo, e o cliente que tem uma infraestrutura muito grande de cibersegurança, um time bom para isso, e a empresa foi invadida. Como assim? Por quê? Porque um funcionário recebeu um e-mail, phishing, dizendo o seguinte, o seu lerite foi atualizado, clique aqui. Aí eles não tiveram chance, foram invadidos de uma forma muito simplificada até,
E nós oferecemos uma solução para as empresas de cibersegurança especificamente para funcionários. Então, a gente aproveitou essa oportunidade, nós criamos um treinamento específico para as empresas, usando com os colaboradores, mostrando a nossa solução. Isso só gera uma oportunidade para a gente poder vender essa solução para a empresa. Então, isso foi uma estratégia bem interessante que a gente descobriu num evento. Além do ganho de consciência dos colaboradores dessa natureza, você multiplica o número de influenciadores numa futura compra. Sem dúvida. E como sistematizar esses dados e percepções obtidas no campo, e aí não vamos, né, não pensando só no evento, mas no campo, para que elas realmente influenciem tanto numa decisão de planejamento tático e estratégico? Tem algumas formas da gente coletar essas informações, né? Eu fiz algumas menções, mas a gente pode usar um coletor de leads, a gente pode usar um QR Code. Tem várias ferramentas que a gente pode usar para poder pegar esses dados e tornar dados acionáveis. Fazer com que eles sejam interessantes, que a gente consiga analisar os dados. Então, é a parte de follow-up, é o pós-evento. Até porque os dados não podem ficar parados. A gente pode receber um database de um evento e aquilo ficar lá estacionado num sistema e nada acontecer. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? Então, é garantir que a gente tenha toda a estratégia antes, durante e depois, e a gente consiga imediatamente, baseado nos nossos objetivos principais para aquele evento e para o público, como é que a gente vai tratar todos os leads, como é que a gente vai tratar as informações que a gente coletou, como é que a gente vai usar os conteúdos que foram interessantes, que teve engajamento do público para as próximas campanhas ou para uma divulgação nas mídias digitais. E a gente, nesse ponto, a gente acaba voltando para o básico, né? São as ferramentas já disponíveis, registro no CRM, para que a gente não perca o histórico dessas informações. E como agora compartilhar tudo isso que coletou com os diversos públicos internos da empresa, aí com vendas, com o board ou com a área financeira. Como é que transforma isso agora para todos esses insights em dados para o público interno? A gente costuma fazer alguns dashboards, uns resumos, uns registros resumidos de uma forma que fique bem executiva para mostrar diretamente o objetivo e o resultado daquilo. Então, é uma forma de compartilhar para que todos os times entendam, claro, e com isso eles consigam aplicar em todas as iniciativas, para que todo mundo fique alinhado, baseado nas informações que a gente obteve do Field Marketing. Então, e aí acho que tem um ponto muito que eu venho batendo um pouco na tecla, que nós, como marketing, nós adaptamos as mensagens para diversos públicos. E quando a gente olha para o público interno, a gente acaba não adaptando. A gente fala assim, não, vamos falar de lead, vamos falar de MQL, vamos falar isso como se fosse a coisa mais natural. E não é a realidade na maioria das empresas. Assim. Na verdade, essa é a realidade na maioria das empresas. Poucas empresas ainda têm um marketing que adapta essa linguagem para falar com essas diversas áreas, adaptando a mensagem para cada um deles, o que cada um está olhando. Então, quando você cria um dashboard como esse, você traz um novo olhar para que ele olhe aquilo de uma forma analítica, não é percepção que o time de marketing teve. É trazer elementos que de fato façam ele refletir sobre aquilo e até tomada de decisão a partir daqueles dados. Isso é um desafio constante, Felipe, porque a gente conseguir fazer uma análise de todos os leads, como você falou, ML, MQL, SQL, não é tão simples assim. São ações que dão bastante trabalho e é uma dedicação que precisa para ter uma compreensão e definir também da melhor forma como é que a gente vai falar com cada um desses públicos, né? A gente pode chamar de nurturing, né? Que é passar informações para esse público, mas que tipo de informação que é mais interessante? O que eles querem ouvir? Então, é um círculo constante sobre os eventos que a gente participa com o que a gente faz, para a gente sempre ficar em melhoria. Então, no evento, por exemplo, se eu estou usando hoje os MLs, né, uma parte do database, passando informação, nutrindo com informação específica, e eu descubro no evento que aquilo deixou de ter sentido. Vamos fazer uma mudança. Então, a gente tem que parar, olhar para aquilo, repensar como fazer. É sempre o desafio que a gente fica. Então, vamos mudar tudo. Ou não vamos mudar uma parte. O que a gente vai fazer? É constante esse desafio, não vou negar. Não, e tem essa questão dessa tomada de decisão, olhando esse processo de nurturing.
Então, a gente está falando de nutrir o cliente com diversos conteúdos, sejam para ele entrar no topo do funil, ou seja para ele, né, ter um pouco mais de conhecimento sobre a solução, ou até para uma tomada de decisão. Isso a gente pensando para o público externo, a gente não tem noção de como ele vai consumir os dados dentro de uma jornada, de um funil de conteúdo. E pensar também, e aí olhando para o público interno, é quase um processo de nutrição também, porque a gente não sabe o nível de maturidade do... Lógico, com bastante tempo de empresa, a gente começa a entender o nível de maturidade de cada stakeholder interno, como é que ele consome as informações de marketing. Você pode ser mais natural falar sobre marketing leads, falar sobre marketing qualified leads, falar sobre essa evolução para a oportunidade com alguém que já compreende isso. Alguns públicos internos não têm a menor noção sobre esse tipo de discussão e você tem que fazer todo um processo de educação, como faz para os clientes, também para o público interno, que é um desafio talvez maior até do que fazer isso para o público do mercado, né? Para prospects e clientes existentes. A gente vem evoluindo nisso também. Não é sempre assim. Então, é uma busca que a gente tem constante de conseguir fazer uma reunião antes do evento, porque até pouco tempo atrás, o que acontecia? Não estou dizendo nessa empresa, mas em qualquer tipo de empresa, Sim. Vamos lá no evento, participa, que legal, que bonito, faz um brand awareness, mostra a marca e está tudo certo. Esse é o nosso stand. E a gente tem que ir além, bem além disso. Então, uma reunião pré-evento, que é a gente já chegar para esse time com as coisas preparadas. O time de marketing tem sempre que preparar isso para poder discutir, principalmente com o time de vendas, que é o que mais participa disso, para a gente apoiá-los. Até porque a ideia é que durante o evento, o funil de vendas, a gente esteja falando com gente já no final, porque eu estou falando diretamente com o cliente. É diferente quando eu falo com um ML ou MQLs, onde eu estou falando com muita gente sem saber se eles estão gostando, se eles estão verificando, se eles estão indo atrás das informações ou não. Mas na hora que eu estou cara a cara com um cliente num evento, eu consigo ter a percepção se aquilo está fazendo sentido ou não. E se não tiver, vamos mudar. Então, pensando nesse ponto que você trouxe agora, de o evento, né, a interação que você que seja o time de vendas, né, quem está ali representando a empresa ali no evento, eu estou falando no momento de decisão, eu estou falando, ou estou levando um conteúdo de decisão, porque eu já estou falando sobre a solução, eu estou falando dos benefícios. Pode ser que evolua depois para uma... Enfim, se não tá, já não é um cliente pronto para uma demonstração, ou uma prova de conceito, enfim. E a gente está falando de um lead mais... Assim, de um prospect, né? Aquela pessoa mais pronta para compra. SQL. Então, como é que a gente faz essa filtragem para definir que esse é o público exato para o evento? Isso num evento proprietário, num evento menor, isso é mais sob controle. Numa feira, é um pouco mais difícil, mas a gente tem essa oportunidade de também avançar mais rapidamente com eles. Como tratar essa complexidade desses fatores? De encontrar alguém numa feira que ainda não está naquele momento, mas também ter a mensagem para ele, evoluir para esse momento da decisão, ou para que ele vá para uma demonstração, uma prova de conceito. Tem algumas formas, porque nos eventos da indústria nem sempre é claro para nós o público que está lá. Tem um público muito variado. Você pode ter clientes, prospects de diferentes níveis. Então, muitas vezes a gente precisa pensar em diferentes ativações para a gente poder identificar com quem nós estamos falando. E até entender se a pessoa que a gente está falando naquele momento, já que eu estou cara a cara com alguém, se ele se interessa por uma solução de cibersegurança, por exemplo. Ou se eu estou falando com uma empresa ou uma pessoa que está lá que não tem interesse nenhum em falar sobre cibersegurança. Baseado em pequenas ativações ou um quiz rápido, alguma coisa, para já começar a conseguir dividir com quem eu devo falar, com quem eu não devo falar. Aí eu venho para o próximo passo, que é implementar alguma coisa mais interessante de conteúdo para ver se eu consigo trazer a pessoa engajada nas nossas soluções. Estela, esse processo todo de ter o time que está no evento, até o time comercial pronto para fazer essa identificação, fazer essa análise e levar esses pontos de convergência para, de fato, identificar em qual momento está cada um dos prospectos ou clientes, porque a gente pode falar de um cross-selling de uma solução nova e o cliente não sabe que a gente tem aquela nova solução. Sim. Então, todos esses elementos é um preparo, não só do pré-evento, mas é um preparo contínuo da equipe para que consiga fazer essa identificação como um todo. E isso torna a complexidade do nosso trabalho de retirar o melhor dos resultados com todos esses aspectos, né? Com todo esse cenário que a gente tem dentro de um potencial evento, numa feira, enfim.
Sem dúvida, Felipe. É uma busca constante da gente trazer essa melhoria para as nossas ações, para tudo que a gente vem fazendo. Sempre dá certo? Não. São tentativas, a gente busca as melhorias e a gente vai em frente. E esse é o grande ponto. Nem sempre dá certo. Falo por experiência. Nem sempre dá certo. A gente sempre tenta buscar o melhor para conseguir o melhor resultado e vai trabalhando o próximo com os aprendizados do anterior. E aí, pensando nisso, né, dessa questão de aprendizado, eu queria um pouco que você falasse de boas práticas que você traria na questão do planejamento dessas ativações desde o pré-evento. Então, como é que que boas práticas você traz, assim, que você trabalha com a sua equipe, para pensar isso desde o pré-evento, dessas ativações, dessas múltiplas camadas de ativações dentro de um evento? Seja um evento menor ou um evento como uma feira? Bom, se é um evento que a gente decidiu participar, seja ele menor, maior, dependente do público, qual o meu objetivo nesse evento? Que público que eu vou falar? Com quem que eu estou falando lá dentro? Grandes empresas, pequenas e médias empresas? Eu estou falando com parceiros? Então, qual é o meu objetivo lá com eles? Além de mostrar as nossas soluções, mostrar a nossa marca, como é que eu vou lidar com essas pessoas? Aí que a gente tem algumas ativações para pensar como é que eu identifico o público. Baseado nisso, eu tenho atividades para poder falar com esses públicos especificamente, que pode ser uma campanha pequena, pode ser um quiz, pode ser um pequeno treinamento, pode ser uma palestra. E aí a gente começa a ter a observação do que vem vindo, do engajamento desse público, porque a gente está apresentando, porque a gente está mostrando, que pode ser viável, falar, isso está interessante, eu consigo escalar, eu consigo fazer um investimento maior nesse tipo de campanha, se aquilo funcionar, e com o risco diminui e o ROI aumenta, claro. Mas é constante isso, porque muitas vezes está indo tudo bem e a gente percebe que estava indo bem, mas agora diminuiu, precisamos revisar isso. Então as coisas voltam, é um círculo constante de melhoria, de aprendizado, de observação. A gente tem que observar como é que as pessoas reagem, observar qual o engajamento desse público, se está fazendo sentido, se eu tenho que refinar a minha mensagem, se aquilo é interessante, a forma como eu estou mostrando. E um ponto que eu quero só para agregar, perfeita resposta, sim, eu concordo 100%, é documentar. É ter tudo isso documentado, todas essas informações documentadas, porque isso gera o histórico e repetição e aprendizado. Porque isso se perde muitas vezes, se fica só na cabeça, né? Pensando isso para o público que a gente está falando. O registro disso é essencial. Essencial para criar essa repetição e aprendizado. E aí eu queria falar, então, se você puder trazer um exemplo de uma campanha que estava em andamento e a partir das interações você teve uma mudança, você tem algum exemplo que você poderia trazer? Eu acho que até mencionei sobre isso. Um treinamento com time técnico, era um exemplo. A gente fazia um treinamento com apresentações mais tradicionais e baseado no que a gente fez num evento com participação muito mais proativa desse time técnico, a gente viu a diferença. O engajamento era outro, completamente diferente. Então, a gente mudou todo o nosso estilo de treinamento para poder se adaptar e melhorar o engajamento desse público. E como os eventos interagem, né? Dentro dessa, pensando no papel do evento na jornada integrada de marketing, né? Como o evento se interage com as outras frentes, né? Mídia, digital, conteúdo, para formar esse ciclo. No momento em que a gente consegue pegar todas as informações, resumir, aí tudo que eu apresento depois para os times, sejam os dashboards, sejam os registros que a gente pegou, os insights, um resumo disso tudo, baseado nisso, eu posso basear na minha campanha. Mesmo que seja uma campanha institucional, o que a gente percebe? Que esse tipo de mensagem, esse tipo de abordagem faz mais sentido do que estava. Então, a gente faz alguns ajustes. Se a gente quer fazer uma divulgação também nas redes sociais de algum tema, que tema que é mais interessante, que as pessoas se sentem interessadas e buscam informações dos nossos eventos? A gente usa essa informação também. Então, constantemente, a gente fica ajustando e alterando. Os eventos influenciando em todo o resto e todo o resto influenciando nos eventos também. Não, eu até vou trazer um exemplo que um evento de mercado que ocorreu, a gente percebeu, a gente tinha uma métrica de identificar das pessoas que passavam no nosso stand quantos eram clientes existentes e quantos eram prospectos. E a gente via que a maioria era cliente existente. Então só vem falar com a gente quem nos conhece. O que a gente começou a fazer ações geolocalizadas
para incentivar as pessoas a irem no nosso stand com conteúdos. Então, se você estava naquele raio, você vai receber nossa comunicação. E uma comunicação de uma maneira diferente. Não falando do produto em si, ou da solução, mas falando de uma dor de negócio, falando de um relatório que a gente tinha à disposição, de um estudo, para que aí sim, as pessoas que fossem lá começassem a puxar aquele tipo de conversa. A gente já viu uma melhoria parcial. Ainda não é o ponto que a gente gostaria. Mas a gente começou a ver uma melhoria parcial usando o digital, usando outras ferramentas para poder impulsionar o evento também. Então, nessa iteração entre um e outro. Isso é excelente, é uma ideia muito boa. A gente até usou num evento recentemente de trazer para o nosso stand também, não só os clientes, quem nos conhecem, mas outras pessoas. Então, a gente ficava pensando o que vai interessar as outras pessoas que não nos conhecem ou que conhecem pouco do que a gente oferece, que venha para participar com a gente. Então, a geolocalização ajuda. Quando a gente fala, venha proteger o seu negócio, venha proteger a sua empresa, a gente começa a perceber que mensagens podem engajar alguém a ir até o stand. Então, quais são as métricas de sucesso que a gente consegue identificar além das métricas de vendas, né? Do lead para um MQL, para um SQL, para uma futura oportunidade? Quais são as métricas que indicam o sucesso dessas ativações dos eventos? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, claro, a primeira coisa que todo mundo olha é saber o que foi gerado de lead, o que foi gerado de oportunidade, o que foi gerado de venda. Não é tão simples, porque as nossas vendas não ocorrem rapidamente, tem um período mais longo, né, um processo para vender todas as soluções. Então, a primeira informação é o que gerou de leads, o quanto gerou de oportunidades. Mas o mais interessante é ver o envolvimento do time de vendas. Isso que mostra como eles estão reagindo a tudo que a gente fez, a tudo que trouxe, e como eles estão cara a cara com o cliente no dia a dia. Eles ouvem dos clientes um feedback muito claro e muito real. Isso é bem interessante para nós do marketing, porque eles trazem informações do cliente. Olha, o cliente falou isso, gostou, não gostou. Então, quando a gente tem essa informação, já ajuda muito a preparar para os próximos. Quando vem as informações, olha, o cliente adorou, ele quer participar de novo. Tem clientes que pedem para a gente para entrar nos próximos eventos, que eles querem entrar num evento que seja nosso próprio, num evento da indústria. Isso é um sucesso, sem dúvida. É uma forma da gente conseguir medir se está trazendo oportunidades reais com o time de vendas e garantir o melhor negócio. Não, e ter o feedback assim do campo também, né? Que não é algo, enfim, não é a quantidade de feedbacks, mas ter esse feedback positivo, ele faz toda a diferença exatamente para poder replicar de uma maneira, né, exitosa, novamente, né, exitosa essa ativação. Sim. Perfeito. Muito obrigado, Stella, pela oportunidade. E aí deixo aqui para você uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu que agradeço, Felipe. Foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês e também de poder falar um pouco de eventos, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de mostrar esses desafios e dizer, não é simples, as coisas são desafiantes para todos nós, sempre. Acesse o portal do IT Show, confira o conteúdo e te vejo na próxima.